Escuta isso aqui. As próximas grandes inovações virão da orquestração desses agentes para automatizar processos de ponta a ponta. Mas toda essa... O maior desafio para fazer dinheiro com IA não é a falta de informação, é saber separar a distração da oportunidade. E a maioria, meu amigo, se afoga na distração. Nesse vídeo, eu não vou te ensinar a usar mais uma ferramenta. Eu vou te mostrar o sistema que eu construí para resolver esse problema. Vou te mostrar o pensamento que transforma uma ideia em poder. Então, bora lá. O mundo da IA é um oceano de ruído. Artigos, vídeos, podcasts, opiniões, uma confusão constante. Isso você já sabe. No começo, eu tentei beber desse oceano. Foi exaustivo e é inútil. A gente fica de lá para cá, de cá para lá e de fato nunca para construir nada. Para resolver esse problema, eu decidi criar um filtro. Uma ferramenta para uso pessoal, uma forma de ter um sinal sem o ruído, para eu poder olhar para as coisas que de fato são importantes. Quando a comunidade Top Hawks nasceu, e foi 3 meses atrás mais ou menos, eu percebi que se esse tipo de coisa aqui me dava clareza, ela poderia trazer clareza também para as outras pessoas. Afinal, nesse jogo aqui de fazer dinheiro com IA, é muito melhor você ter um radar do que uma bola de cristal. Eu acredito que a informação, o poder, precisa fluir. Ter um relatório como esse aqui na tela do computador é muito legal. Mas a verdadeira vantagem acontece quando você pode absorver essa inteligência aqui em qualquer lugar. Por exemplo, eu gosto muito de fazer caminhada, eu gosto de academia e tal. Então eu gostaria de ter uma alternativa para ouvir esse tipo de assunto e continuar mergulhado nos temas enquanto, por exemplo, eu estou fora de casa. Apesar do relatório ser muito legal, ele demora um tempo para lê-lo. Afinal, ele é um relatório grande, cheio de link. Às vezes você quer conferir alguma referência e tal, então você clica no link e tudo mais. Então, em algum ponto, eu descobri que o relatório precisava falar. E a evolução natural foi criar um podcast baseado nesse tipo de relatório aqui. Então, o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora é o processo de criação de relatório e depois pegar o relatório e, eventualmente, criar o áudio que vai lá para a plataforma, como vocês viram aqui. Beleza? Então, bora aqui para a solução. No título do vídeo, eu falei que eu vou mostrar o código para vocês, e quando eu digo código, eu não digo só passar linha por linha, até porque isso não faz muito sentido aqui num vídeo, né? O que eu quero que você preste atenção aqui é na ideia, é na arquitetura, porque é assim, meus amigos, que a gente constrói soluções de verdade. Então, o que eu tenho representado aqui nessa imagem é exatamente a arquitetura do que acontece, e é aqui que a gente separa a brincadeira da coisa real. É na orquestração que a gente constrói soluções de fato. Então, bora aqui. Se você já está acostumado em ver meus vídeos aqui, provavelmente você já viu esse símbolo. Esse símbolo aqui é do Kestra, é uma ferramenta que eu uso para orquestrar diferentes scripts, beleza? Então, a gente está usando ela aqui de maneira geral e ela está presente ao longo de tudo que acontece aqui, beleza? Além de orquestrar os scripts, por exemplo, roda esse, roda esse, roda esse, ele me dá a opção de agendar tarefas. Então, toda quarta-feira, ele vai lá e roda isso aqui automaticamente. Ok? Fechado? Show de bola. Então, eu não vou falar profundamente de Kestra nesse vídeo, mas você tem ideia. O que eu tenho aqui? Eu vou ter 3 scripts e cada um tem um componente específico. Eu tenho Deep Research, eu vou entrar em breve o que é o Deep Research, para você ter ideia. Depois disso, eu crio um script do podcast e depois eu gero o áudio e mando para um lugar que o meu site tem acesso. Beleza? Show de bola. Tá bom. Vamos falar de Deep Research. O que é o Deep Research? Normalmente, isso eu já apresentei aqui no canal, mas vamos fazer uma revisão. O Deep Research pode ter várias etapas, tá? E pode variar de solução para solução, mas o filé do Deep Research é o seguinte: quando você vai lá no Google e pergunta qual é o melhor lugar do Brasil para morar, ele vai pegar aquela pergunta e vai fazer a pergunta seca, né? Vai retornar as respostas ali, a lista. A brincadeira legal do Deep Research é que você usa esse cara aqui, esse nó, com uma LLM capaz de pegar essa sua pergunta original e refazer ela em diferentes pedacinhos e ir perguntando aqui a ferramenta de busca até ela se sentir satisfeita. Uma vez que ela está satisfeita, ela passa todo o dado coletado para um outro nó, uma outra LLM, que vai fazer de fato o relatório final, como vocês viram aqui, beleza? Então é basicamente isso. Aqui no meu caso eu tenho mais passos acima, abaixo e tal, mas é basicamente isso que funciona, beleza? Legal. Como que isso funciona na prática? Perguntou lá, qual é o melhor lugar do Brasil para morar?
Provavelmente ele vai quebrar em perguntas assim: qual é o estado do Brasil, a cidade do Brasil com melhor IDH? Qual é a taxa, o lugar do Brasil com a melhor taxa de sei lá o quê? E ele vai fazendo essas perguntas, vai fazendo essas perguntas, vai fazendo essa pergunta. Quando ele achar que está satisfeito, ele vai devolver para cá, e é exatamente como o meu Deep Research aqui funciona. Você conhece o Deep Research provavelmente lá do ChatGPT, do Gemini ou qualquer outra coisa que você use aí, correto? Então, é basicamente isso que eu tenho aqui, e ele está feito deploy lá no LangGraph Cloud, cara. Então, a gente usa o LangGraph para fazer esse tipo de solução que requer um controle muito fino de tudo o que acontece. E por que eu faço isso? Porque é assim que a gente constrói soluções, caras. Se vocês usam ferramentas que te engessam, que te obrigam a pensar de uma maneira fixa, porque a ferramenta só permite aquele tipo de coisa, você não vai conseguir construir muita coisa. Você vai conseguir construir coisas básicas. O que eu estou te mostrando aqui é que, na verdade, se você quiser se tornar um arquiteto de fato do futuro, você domina certas coisas e, cara, constrói o que você quiser bem entender. Beleza? Então, esse cara aqui é o Deep Research. Né? Então, a gente bate lá, pega o resultado e salva ele em JSON. Vamos ver isso na prática aqui, tá? Primeiro, vamos dar uma olhadinha no código. Né? E o código é só isso aqui, tá, caras? Eu tenho aqui, eu estou chamando o cliente lá do LangGraph Cloud e tenho o script e pronto, salvo o arquivo correspondente aqui, tá? Eu tenho um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de produção, então é por isso que isso está aqui, e a gente vai ver isso agora no Orchestra, o que acontece. Esse aqui é o Orchestra, tá? Então ele está fazendo exatamente os 3 scripts que a gente conversou, então ele executa esse cara aqui, e no final ele vai dar um output, né? Ele vai dar um arquivo ali que ele gerou, e a gente consegue ver o arquivo aqui. Como você pode ver, a gente consegue pré-visualizar tudo o que aconteceu. Show de bola? Então, o passo 1 está resolvido. A gente fez a query, a gente pegou, a gente salvou o arquivo. O passo 2, cara, uma vez que a gente tem... o relatório já está feito no passo 1, já está construído, beleza? Só que agora eu preciso criar o script do podcast. Porque não adianta eu pegar o relatório do jeito que está e falar para gerar áudio. Até funcionaria, só que fica muito chato, né? Então, a ideia aqui foi transformar em algo que ficasse agradável de ouvir, como se fosse de fato um podcast. Então, eu tenho um outro script que gera esse cara, e além disso, ele salva o conteúdo todo desse arquivo aqui, do reporte final, num banco de dados, e salva o script, salva o script do podcast, né? O texto do podcast. E no final, ele me dá um TXT que vai ser usado na geração de áudio. Então, vamos vir aqui no Orchestra, a gente vai ver o que aconteceu, tá? Podcast para tarará, e a gente consegue pré-visualizar o dado aqui, e tá aí meu script do podcast, tá? Ronald, como que você faz isso? Eu faço isso usando LangChain, basicamente. Então, primeiro eu usei LangGraph, e aqui tá o script. Tá? Não tem muito mistério. Eu estou usando o Google aqui, e é isso, cara. Eu faço um prompt em cima do modelo e com o dado que eu recebi. E só isso, é bem simples, né? Não tem muito mistério. E a questão aqui é mais você escrever um prompt bem escrito, né? Com todas as restrições que você precisa ali para ele gerar o prompt exato. Então, o transcript, né? O que você ouve lá no Radar GenIA é basicamente derivado, basicamente não, é inteiramente derivado do Radar GenIA, né? Da coisa principal. Então, ele é altamente dependente do dado que entra. A gente já conversou aqui sobre contexto e é assim que ele é gerado. Beleza? Show de bola. Então, a gente já viu esses 2 passos anteriores. Agora, vamos para o terceiro passo, que não é menos importante, que é a geração de áudio. O que acontece aqui? Existem diversas APIs de geração de áudio, só que eu queria fazer algo que fosse exatamente um podcast, né? Com bate-bola, com ida e volta. Então, isso aqui me deu um pouquinho de trabalho, mas não tem muito mistério. É mais uma vez uma chamada de API para LLM, que vai gerar meu áudio baseado no meu script, tá? E ele vai escrever esse dado em um bucket, tá? Ronald, o que é um bucket? Por que você não está escrevendo esse dado, esse arquivo de áudio num banco de dados? Porque não dá para a gente fazer isso de maneira razoável, tá? Um bucket seria, se você está iniciando, nunca ouviu falar nisso aqui, seria uma pasta, tá? Tipo uma pasta de computador que você tem aí, só que na internet e, obviamente, em larga escala. Então, eu pego esse meu arquivo, coloco lá e, a partir de lá, é que o meu site aqui tem acesso. E por que eu estou usando esse tipo de técnica? É porque aqui no site, né, eu preciso fazer streaming, tá? Eu preciso fazer streaming dos dados. Aqui, enquanto você clica e tal, e ele vai enchendo aqui a barrinha, você está vendo ali que vai mudando, eu preciso fazer esse streaming. E é exatamente assim, caras, que a gente constrói soluções. A gente liga diferentes pontos, a gente constrói
baseado na necessidade de resolver um problema. É assim, caras, que se constrói riqueza de verdade nesse novo mundo. Você adquire habilidades, você observa um problema real, seu ou dos outros. Como você vê aqui, esse problema começou sendo meu e eu entendi que isso poderia ser um problema de outras pessoas também. Então você constrói a solução. Você deixa de ser um consumidor de tecnologia, um fã, um entusiasta, para ser alguém que constrói, um arquiteto, um engenheiro, seja lá como você queira chamar. E de repente a gente precisa até de uma outra palavra para a gente aqui, o que a gente faz aqui. E isso, meus amigos, é a vantagem injusta. Você é capaz de transformar uma ideia ou ver um problema, imaginar a solução, sentar no teu computador e fazer, sem depender de ninguém. Ah, Ronald, mas precisa de muito conhecimento. Cara, nunca foi tão rápido aprender as coisas hoje em dia, né? A questão é, você está disposto a botar energia para realizar o que você sonha, aí, o que você acredita? Ah, eu quero mudar de carreira. Ah, eu quero construir uma startup. Cara, o que eu mais converso com as pessoas eu vou criar uma startup, que isso, aquilo, outro. Beleza, você começa a conversar com a pessoa sobre a ideia, e às vezes a ideia está até bem formatada. Tá, mas como que você vai aplicar isso? Como que você vai construir isso? Ah, não, eu não sei fazer. Beleza, você vai contratar um time? Quanto dinheiro você tem para botar? É essas coisas, cara, que separa quem vai ficar sonhando de quem de fato está construindo. Você não precisa ter algo perfeito para adicionar valor às pessoas. Você precisa começar e prosseguir aperfeiçoando. E é normal, cara. Isso aqui que a gente faz é software. Software nunca de fato está pronto, acabado. Sempre tem algo que você pode melhorar, sempre tem algo que você pode fazer melhor. Não se prenda a perfeccionismo. Obviamente, você tem que ter um cuidado, né, com o acabamento, com a qualidade do que você faz, mas não deixe isso te travar. Você precisa continuar avançando, 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 e é assim que você vai, de fato, construir riqueza. E no fim do dia, caras, vence quem domina a arte de construir com um propósito. E eu quero que você sinta o gosto disso aqui um pouquinho. Apesar de ser algo exclusivo da comunidade, nos próximos dias eu vou deixar essa opção aqui aberta para todo mundo que estiver logado lá no site. Se você tiver interesse nesse tipo de solução ou em soluções gerais de automação IA, você vai ver aqui uma prova real de algo funcionando. Vai até lá, ouça, sinta o poder da clareza. E então decida se quer continuar assistindo ao jogo ou se quer começar a definir as regras do mercado. Agora você já conhece a arquitetura, o problema, a ideia, a implementação no back-end e a exibição no front-end. Eu faço um convite para você. Se você tem interesse em se juntar a pessoas que estão construindo isso aqui, tanto do ponto de vista técnico, tanto do ponto de vista de negócio, ou seja, ok, como que eu monetizo isso, como que eu faço dinheiro de fato com isso? Fica aqui o convite para a comunidade. A primeira vez, a comunidade foi criada 3 meses atrás, pedido de vocês, e quando eu abri, apesar de eu ter entrado em contato com quem manifestou interesse no início, algumas pessoas reclamaram que não viram, parará. Então, convido você aqui, se você ainda não fez o cadastro, está aqui na lista de espera, clica ali em comunidade, bota teu e-mail, sei lá o quê, depois você não pode reclamar que não teve oportunidade. Beleza? Show de bola. E se você não tem interesse na comunidade, ok também, você não está entendendo, está tentando se localizar nessa nossa brincadeira aqui, tem a biblioteca aqui que você pode, tem um bocado de conteúdo aqui gratuito, e tem meu canal aqui no YouTube também, caras, e tem um agente aqui dentro do coisa aqui que você pode usar, fazer pergunta, tirar sua dúvida. Tudo que eu mostro para vocês aqui é realidade, é a construção de verdade. Aqui não tem invenção, aqui tem trabalho, muito trabalho, e diversão também, porque acaba que fazer isso tudo é muito divertido depois que você pega o gostinho. Beleza? Então, fica o convite aqui tanto para o canal quanto para a comunidade, e nos vemos no próximo vídeo, galera. Abraço!